Continuando o nosso estudo ou a nossa apresentação sobre a mídia corporativa e a pandemia, o que nós queremos dizer é que ela não é de confiança. Então, o que notamos foi que a mídia tem pratica a arte da sedução e da indução. A mídia, de modo geral, ela consegue distorcer a realidade, distorcer os fatos. Ela é mestra em transformar ficção em realidade e mestra em transformar realidade em coisas de pouca importância e em ficção. Ela já faz isso naturalmente. O que nós queremos dizer com isso tudo é que ela não é de confiança. Então, muitas das pessoas acreditam e seguem o que está sendo falado sobre a pandemia porque a mídia está falando. E realmente ela está falando e falando muito. Né? Tá uma coisa que jamais vista. Eu que sempre assisti jornal, sempre gostei de ver televisão, as notícias, então nunca se fez tanta propaganda de uma doença, de um mal, como se fez agora. Claro, né? Se diz que é para poder evitar a morte. Não, mas a questão não é essa. A questão não é essa porque a própria orientação da ONU, ou melhor, da OMS, a Organização Mundial de Saúde, era não causar pânico às pessoas. E como você pode crer, né, nas notícias da pandemia de uma boca ou um instrumento ou uma instituição que não é digna de confiança? Demonstra isso o tempo todo. Nós sabemos que a mídia sempre pertence a grupo de poderosos, né? Ela está sempre a favor de quem criou ela ou que paga seus salários, ou de quem é dono. Aqui mesmo em Salvador, temos aí a Rede Bahia, que pertence, né, ao grupo Magalhães ou à família Magalhães. Temos a Rede Record, que pertence à Universal. Então é sempre assim, pertence às mídias a grupos políticos. Pertence à mídia a pessoas que estão sempre organizando e querendo ferrar o povo. Então, com um histórico desse, como alguém pode acreditar na propagação da pandemia ou nas notícias da mídia sobre a pandemia e o coronavírus? Ela tem a tendência de ser unilateral, só mostra só um lado da história. E aí parece que, pelo que se está expondo nessa mídia, ou em toda a mídia, é para inculcar na cabeça da pessoa mesmo que estamos diante de uma ameaça letal e real, ou perigo iminente de morte. Aliás, isso aí faz lembrar sobre algumas questões, né, sociológicas, alguns fenômenos que induz a pessoa a pensar que você está diante de um mal e inculca na cabeça da pessoa que está realmente em perigo de morte iminente para poder aceitar o remédio ou a solução do problema. Mas a gente sabe muitas vezes que isso é um ardil. A solução do problema é pior do que o próprio problema. Mas para poder a pessoa não raciocinar e não pensar no que se está sendo feito ou oferecido, então inculca-se de que realmente a situação é ruim. Então o que nós queríamos dizer com relação à mídia é que ela não é de confiança. Se mentiu para nós e mente o tempo todo durante as eleições, que
estão sempre tentando nos induzir ao erro, porque de uma hora para outra a mídia iria falar a verdade. Nunca se importaram com os pobres, nunca se importaram com a doença dos pobres, nunca se pensou nas massas de fazer bem nenhum, porque de repente o mundo inteiro está pensando em salvar pessoas. Isso aí, é só uma reflexão. Mas com relação à nossa mídia, não é de confiança. Uma coisa que eu observei, que quando se começou a se mostrar as estatísticas da pandemia e do coronavírus, os testes, aqueles testes que a gente já explicou aqui, o PCR, o IgG, o IgM, não tinha ainda no mundo inteiro. Mas a pandemia já estava lá. Os números já estavam alastrados pelo mundo inteiro. Então, uma coisa que eu fiquei prestando atenção, de onde é que a mídia estava colhendo esses dados, da onde? Porque pelo processo, as próprias nações amigas, né, ou nações membros, que através de suas secretarias de saúde e órgãos responsáveis que alimentavam esses dados. Mas eles só poderiam fazer isso depois que fizesse o teste. Então, como que se afirmava, e aqueles números já eram reais, já começaram a ser alimentados no mundo inteiro, e os testes só chegaram depois, muito depois. Aliás, em alguns lugares os testes nem funcionaram direito, né? Testes vindo da China foram devolvidos porque não funcionaram. Não estavam funcionando como deveria. Então é coisa assim muito, muito estranha. Mas com relação à mídia, até alguém falou uma vez que toda vez quando a mídia estiver envolvida em um processo, quando a mídia falar uma coisa, a verdade está contrária ao que a mídia está falando. Então, seguindo essa lógica e esse raciocínio, se a mídia está dizendo e afirmando que a pandemia existe, por ela ser mentirosa, então a lógica é que não, a pandemia não existe. Qual é o fato? A meretriz, a mentirosa, fica falando o tempo todo que existe. Então, se ela está dizendo que existe, é porque não existe. É uma lógica muito razoável. A mídia é mentirosa, ela é quanto mais. Né? Não é fácil ou não é difícil pegar a mídia em mentira. Aliás, eu tenho um exemplo disso. E certa vez eu estava trabalhando na rua e uma repórter estava fazendo uma cobertura sobre um possível assalto e sequestro de bebê. E ela estava lá do meu lado fazendo uma reportagem e eu fiquei admirado porque ela estava falando que ali tinha acontecido tal coisa. E aí se ela está falando, aí depois eu fui ver qual foi a notícia e foi um assalto que levaram um carro e nesse carro teria um bebê e o homem que levou o carro levou o bebê junto, mas só que não foi ali onde ela estava falando, nem no nosso bairro foi num bairro próximo, né? Ela estava fazendo a cobertura no bairro de Tancredo Neves, no condomínio Arvoredo, mas o ocorrido foi no bairro do Cabulacês, muito distante dali, mais ou menos uns 3 quilômetros de distância. Mas ela estava fazendo a cobertura falando que ali tinha acontecido tal coisa. Então é sempre assim, né? Sempre. E depois não vem para poder dizer que, olha, nós erramos e demos a notícia errada. Não tem esse costume. Nunca vi mídia nenhuma dar notícia falsa, mentirosa e depois... Aliás, nós estamos hoje na campanha, né, de não falar fake news. Quem mais mente é a própria mídia corporativa. Mas era isso aí que eu queria falar, né, concluindo aqueles outros 2 vídeos. Então, muitas pessoas acreditam na pandemia por causa da mídia. Se não fosse a mídia, a pandemia não se sustentaria. Nem pandemia, nem coronavírus, né? Nada se sustentaria. E
você poderia ver que o mundo seria bem diferente se a mídia não tivesse feito essa tão grande cobertura.